meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindo ao canal É Viva a Palavra. Hoje quero falar com vocês sobre um sentimento que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida: o medo. O medo é uma emoção natural, mas quando não controlado, pode paralisar e impedir que cumpramos os planos de Deus para nós. Vamos refletir sobre como vencer o medo, com base nas Escrituras Sagradas. O medo é natural, mas não deve nos controlar. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." O medo muitas vezes surge diante do desconhecido, diante dos desafios que a vida nos apresenta. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele está conosco em todo momento. Ele não nos abandona, e isso é o suficiente para nos dar coragem. O medo é um obstáculo para a fé. Em Mateus 14:30, vemos Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus. Porém, quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" O medo gerou dúvida no coração de Pedro e fez com que ele perdesse o foco em Cristo. Quando temos medo, nossa confiança em Deus diminui e começamos a olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. O medo, portanto, nos afasta da fé. A fé, ela tem que ser uma resposta ao medo. Em 2 Timóteo, Paulo nos lembra: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação." O medo não vem de Deus. Ele nos deu o espírito de poder e de amor. Quando colocamos nossa fé em Deus, o medo perde seu poder. Podemos olhar para os desafios com coragem, sabendo que Deus nos fortalece e nos dá sabedoria para superá-los. A chave para vencer o medo está em confiar em Deus e em sua fidelidade. Jesus disse em João 14:27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A paz de Cristo é a nossa proteção contra o medo. Quando somos tomados pela paz de Deus, podemos enfrentar qualquer situação com confiança. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o medo pode ser um gigante que se levanta em nosso caminho, mas com fé em Deus podemos derrotá-lo. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer medo ou dificuldade que você enfrente. Ele está ao seu lado, Ele fortalece o seu coração, Ele te dá a paz que excede todo entendimento. Que você hoje possa ter confiança de que Deus está com você e que com Ele você é mais do que um vencedor. Não tenha medo, confie em Deus e Ele o sustentará. Amém? Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindo ao canal É Viva a Palavra.
Hoje quero falar com vocês sobre um sentimento que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida: o medo. O medo é uma emoção natural, mas quando não controlado, pode paralisar e impedir que cumpramos os planos de Deus para nós. Vamos refletir sobre como vencer o medo, com base nas Escrituras Sagradas. O medo é natural, mas não deve nos controlar. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O medo muitas vezes surge diante do desconhecido, diante dos desafios que a vida nos apresenta. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele está conosco em todo momento. Ele não nos abandona, e isso é o suficiente para nos dar coragem. O medo é um obstáculo para a fé. Em Mateus 14:30, vemos Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus. Porém, quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O medo gerou dúvida no coração de Pedro e fez com que ele perdesse o foco em Cristo. Quando temos medo, nossa confiança em Deus diminui e começamos a olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. O medo, portanto, nos afasta da fé. A fé, ela tem que ser uma resposta ao medo. Em 2 Timóteo, Paulo nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. Ele nos deu o espírito de poder e de amor. Quando colocamos nossa fé em Deus, o medo perde seu poder. Podemos olhar para os desafios com coragem, sabendo que Deus nos fortalece e nos dá sabedoria para superá-los. A chave para vencer o medo está em confiar em Deus e em sua fidelidade. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é a nossa proteção contra o medo. Quando somos tomados pela paz de Deus, podemos enfrentar qualquer situação com confiança. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o medo pode ser um gigante que se levanta em nosso caminho, mas com fé em Deus podemos derrotá-lo. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer medo ou dificuldade que você enfrente. Ele está ao seu lado, Ele fortalece o seu coração, Ele te dá a paz que excede todo entendimento. Que você hoje possa ter confiança de que Deus está com você e que com Ele você é mais do que um vencedor.